Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso estudo da cinética química. Espero que você já tenha assistido ao nosso primeiro vídeo, onde introduzimos alguns conceitos importantes para entender a análise das velocidades das reações. Nessa aula de hoje, nós vamos dar um segundo passo, um importante passo, que é a apresentação da lei da velocidade das reações. A lei da velocidade das reações é o que me permite calcular a velocidade das reações químicas. Antes disso, eu tenho que entender como que eu meço a velocidade de uma reação química. Ela é simples. A velocidade de uma reação é medida a partir da quantidade de reagentes que eu consumo por unidade de tempo. Ou consigo medir a velocidade de uma reação a partir da quantidade de produto que eu produzo por unidade de tempo. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos numa reação química de produção de água. Hidrogênio mais oxigênio produzindo água. A água é o meu produto. Eu consigo medir a velocidade dessa reação. Por exemplo, a partir da quantidade de água que eu produzo. Produzo 100 gramas de água por minuto. Produzo 200 gramas de água por minuto. Produzo 10 mols de água por minuto, por segundo. A unidade da velocidade da reação é sempre essa. Massa de algum componente por minuto ou por segundo. Quantidade de um reagente por unidade de tempo. Uma outra maneira de eu medir a velocidade da reação é levando em consideração a velocidade de consumo dos reagentes. Reagente é consumido, produto é produzido. Nessa mesma reação que nós demos de exemplo agora, hidrogênio mais oxigênio produzindo água, por exemplo, eu posso medir a velocidade da reação a partir de um dos reagentes. Por exemplo, essa reação ocorre numa velocidade de consumo de hidrogênio de 2 mols por segundo, de 10 mols por minuto. Enfim, a velocidade da reação é dada pela quantidade, seja em mols, seja em massa, de algum de seus componentes, por unidade de tempo. Tendo isso em mente, vamos tentar entender como que eu chego no valor da velocidade de uma reação. O conceito mais importante nesse momento é o conceito da lei da velocidade. A lei da velocidade de uma reação química me diz o seguinte: preste atenção no que eu vou falar. Vai aparecer escrito aqui também para fixar na sua cabecinha. A lei da velocidade diz o seguinte: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos seus reagentes, elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente. Vou repetir. A lei da velocidade fala que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos seus reagentes, elevadas a expoentes que são determinados através de um experimento. Ou seja, a velocidade de uma reação ela depende da quantidade de reagentes que eu tenho. Lá na primeira aula, quando nós fomos apresentados a teoria das colisões, isso ficou bem claro já. Quanto mais reagente eu tenho, maior é a chance de eles se encontrar, sofrerem choques e a reação acontecer. A teoria da colisão fala isso, que para uma reação acontecer, os reagentes têm que se chocar. Eles têm que se encontrar, esse encontro tem que ter energia suficiente. Lembra disso? Então, a lei da velocidade fala basicamente a mesma coisa, só que agora matematicamente. A velocidade de uma reação ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Quanto mais reagente eu tenho, maior a velocidade da minha reação. No quadro isso está escrito também, através de uma fórmula matemática. Acompanha comigo, vem aqui. Aqui no quadro está a lei da velocidade de uma reação química. Ela fala, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional, e por isso eu uso a constante de proporcionalidade, às concentrações dos seus reagentes, elevados a expoentes, que são determinados a partir de um experimento. Aqui está toda a relação, incógnita por incógnita, variável por variável. O V é a velocidade da minha reação. Usamos a partir desse momento agora uma notação para determinar, para falar, para me referir à concentração de uma substância. Veja, os colchetes. Os colchetes, a partir desse momento, nós vamos combinar entre nós, que significa concentração molar
de alguma substância. No caso aqui, concentração da substância A, concentração da substância B, que são os reagentes da minha reação. Veja, esta simbologia significa a concentração dos meus reagentes em mol por litro, que é a concentração molar, mols de soluto por litro de solução. Isso a gente estudou lá no capítulo de soluções. Combinado? Azinho e Bzinho são expoentes. Esses expoentes eu não consigo dizer quais são. Eu tenho que determiná-los a partir de experimentos. E nós vamos realizar exercícios mais para frente, onde vamos aprender a calcular esses expoentes. Apenas observemos o seguinte: a velocidade de uma reação ela é proporcional, ou seja, se essas quantidades aumentam, a velocidade também aumenta, porque é diretamente proporcional. Então, o que é importante eu conhecer a partir de agora na minha reação? Eu tenho que conhecer as concentrações dos meus reagentes e saber qual é a relação entre estas concentrações e a minha velocidade, que eu chamo de expoentes. Esses expoentes eu consigo determinar através de experimentos. Só vou antecipar aqui já um conceito que vai surgir e que você precisa estar de olho nele. É o conceito de ordem da reação. É comum encontrarmos numa questão de prova, por exemplo, ou na apostila, a definição de ordem da reação. A reação X é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O que significa isso? A ordem de uma reação nada mais é do que a soma dos expoentes da lei da velocidade. A ordem de uma reação nada mais é do que a soma dos expoentes da lei da velocidade. No caso aqui, uma reação genérica que nós estamos trabalhando, a ordem dessa reação seria Azinho mais Bzinho. Nos exercícios, isso vai ficar mais claro para a gente entender. A lei da velocidade ela tem uma aplicação muito definida para reações elementares e para reações por etapas. Por isso, na primeira aula, se você não assistiu o vídeo, repito, é importante que assista o primeiro vídeo sobre cinética química, nós definimos bem o que é uma reação elementar e o que é uma reação por etapas. Por que fizemos isso? Porque agora, na lei da velocidade, nós precisamos aplicá-la. E ela tem uma aplicação diferente para uma reação elementar e uma aplicação diferente para uma reação por etapas. Vamos ver um exemplo de cada para você entender como que eu utilizo a lei da velocidade nos dois casos. Bom, esse primeiro exemplo vai nos mostrar a aplicação da lei da velocidade para uma situação de uma reação elementar. Vem para o quadro. Determine a lei da velocidade para a reação elementar abaixo. Ele já afirmou, no enunciado da questão, que a reação em questão é uma reação elementar. O que significa isso? Reação elementar é aquela que ocorre em uma única etapa. Pois bem, a reação é monóxido de carbono gasoso reagindo com gás oxigênio, produzindo dióxido de carbono, o gás carbono. Dada a reação, ele pediu, determine a lei da velocidade. Bom, até deixei a lei da velocidade aqui em cima para nos lembrar. O que diz a lei da velocidade? A velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração molar, concentração em mol por litro, dos seus reagentes. Quem são os reagentes desta reação? Monóxido de carbono e gás oxigênio. Esses são os dois reagentes da minha reação em questão, elevados a expoentes determinados experimentalmente. É esse o final da lei da velocidade. Vou colocar aqui os expoentes são Azinho e Bzinho. Eu esqueci de chamar a atenção para um detalhe importante, que embora seja meio óbvio, porque o conceito de concentração me exigiria isso, mas é importante destacar. Na lei da velocidade, eu só considero os reagentes que são gasosos ou aquosos, porque somente nessas duas situações eu sou capaz de medir a concentração. Se o reagente for sólido ou for um líquido puro, eu não consigo medir concentração. Então, fica atento.
Na lei da velocidade, só é levado em consideração os reagentes gasosos ou aquosos, pois eu sou capaz de medir a sua concentração. Combinado? Bem, no caso aqui, os dois reagentes são gasosos, então está perfeitamente previsto pela lei da velocidade. Por que nesses casos da lei da velocidade eu separo reação elementar de reação por etapas? Por uma razão simples. Na definição da lei da velocidade, Azinho e Bezinho são expoentes que são determinados experimentalmente, através de uma experiência. Mas nas reações elementares, esses expoentes, eles são numericamente iguais aos respectivos coeficientes. Calma, não é tão difícil não. Nas reações elementares, quando eu estiver diante de uma reação elementar, os expoentes da lei da velocidade, esses valores aqui, são idênticos, são iguais, numericamente iguais aos coeficientes das respectivas substâncias. O que é o coeficiente? O coeficiente é esse número grande que aparece em frente à substância na reação química devidamente balanceada. Pois bem, o expoente do CO, monóxido de carbono, é igual ao coeficiente do CO, se a reação for elementar, que é o caso. Como a reação é elementar, eu não preciso fazer nenhuma experiência para determinar os expoentes. Eu consigo identificá-los, porque eles são idênticos aos coeficientes. Vamos lá. O expoente do monóxido de carbono é o seu coeficiente. Quem é o coeficiente do monóxido de carbono? O 2. Então, o valor de Azinho nesta equação é 2. Ok? Seguindo. O expoente do gás oxigênio é igual ao seu coeficiente. O expoente do oxigênio é igual ao coeficiente do oxigênio. Quem é o coeficiente do oxigênio aqui? 1. Aqui tem o 1. Então, o expoente do oxigênio, nesse caso, é 1. Eis, então, a lei da velocidade desta reação química, sendo uma reação elementar. A velocidade dessa reação será diretamente proporcional ao quadrado da concentração do monóxido de carbono e diretamente proporcional, linearmente proporcional, à concentração do gás oxigênio. Essa é a lei da velocidade desta reação. Algum aluno mais desatento pode perguntar: e o CO2 não entra? Não, não entra. Lei da velocidade diz que a velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Então eu ignoro o produto aqui. O que define, o que altera, o que interfere na velocidade de uma reação é a quantidade, a concentração dos reagentes e não dos produtos. Quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior a chance de eles se encontrar, maior a velocidade. Por isso que não entra o CO2. Só entra o CO e o O2. Ok? Esta é a lei da velocidade. Eu poderia ir mais além e perguntar para você: qual é a ordem desta reação? Lembra que eu falei agora há pouco? Ordem é a soma dos expoentes da lei da velocidade. Esta reação, portanto, ela é de terceira ordem. Esta reação, ela é de terceira ordem. Por que terceira ordem? Porque a soma dos expoentes dá 3. 2 mais 1, 3. É uma reação de terceira ordem. Eu posso falar também o seguinte: esta reação ela é de terceira ordem global. Ok? Em algumas questões, em algumas provas, é comum você ouvir esse termo. Terceira ordem global. Por quê? Porque é correto eu falar também que esta reação ela é de segunda ordem em relação ao monóxido de carbono. Vou voltar. Esta reação ela é de terceira ordem global. Porque aqui é a ordem referente à soma de todos os expoentes da lei da velocidade. Uma reação de terceira ordem, ok. Eu também posso afirmar, e é correto, que esta reação é uma reação de segunda ordem em relação ao monóxido de carbono, porque o seu expoente é 2. E também posso dizer que esta reação é uma reação de primeira ordem em relação ao gás oxigênio. Veja, é uma reação de primeira ordem em relação ao gás oxigênio. O que significa essa ordem? Essa ordem ela representa para nós o tamanho da interferência que cada reagente age sobre a velocidade. Olha aqui, se eu dobrar a concentração de gás oxigênio,
a velocidade vai dobrar. Por quê? Porque a relação entre esta variável e esta é uma relação linear. Aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 1. O que eu faço de um lado acontece exatamente igual do outro lado. É uma reação linear. Se eu dobrar aqui, dobra aqui. Se eu triplicar ali, triplica aqui. Se eu quadruplicar ali, quadruplica assim. E assim por diante. Uma reação linear. Uma relação linear. Então eu digo que é de primeira ordem. Quando eu falo que essa reação ela é de segunda ordem em relação a monóxido de carbono, opa, segunda ordem significa que o CO ele age de maneira mais forte na velocidade da reação. Será que isso faz sentido? Faz. Olha para a equação. A relação entre o CO e a velocidade é uma relação quadrática. O que eu faço aqui acontece no V ao quadrado. Se eu dobrar aqui, V quadruplica. Olha que interessante. Qualquer alteração que eu faça na concentração do monóxido de carbono, que é o CO, a velocidade sofrerá essa alteração elevado ao quadrado. Se eu triplicar aqui, aqui multiplica por 9, que é 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Olha que interessante. Então, quando eu digo que uma relação é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quanto maior a ordem da reação, significa que a velocidade dela sofrerá um impacto maior se eu mexer nas concentrações dos seus reagentes. É isso que diz a ordem para mim, ok? Esse primeiro exemplo, então, me ajudou a definir a lei da velocidade de uma reação elementar. É muito simples. É só eu pegar os coeficientes dos reagentes e transformá-los nos seus expoentes. Porque na reação elementar, o expoente é numericamente igual ao coeficiente. Isso não acontecerá se a reação for por etapas, que é o nosso próximo exemplo. Bom, esse segundo exemplo vai mostrar para nós como tratarmos uma reação não elementar ou reação por etapas quando for solicitada a sua lei da velocidade. Acompanha comigo. Considere a reação não elementar. Ele já afirmou que a reação é não elementar, ou seja, é uma reação por etapas. Qual é a reação? 2NO, monóxido de nitrogênio, reage com 2 gás hidrogênio, produzindo 1 mol de gás nitrogênio e 2 mols de água gasosa. Esta reação é a reação global. Ele fala, esta reação ocorre em 2 etapas. Sua primeira etapa, que é a etapa lenta, consiste na reação de 2 mols de NO com 1 mol de hidrogênio, produzindo N2O e água. Sua segunda etapa, onde ele já afirma que a reação é a etapa rápida da reação, segunda etapa, é a reação entre o N2O que foi produzido da primeira, com 1 mol de gás hidrogênio, produzindo o gás nitrogênio e mais 1 mol de água. E ele pede, determine a lei da velocidade desta reação global. Ele quer a lei da velocidade desta reação global. Bom, lei da velocidade, está até escrito aqui em cima, para a gente não esquecer. Ele fala o seguinte, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração molar dos seus reagentes. Quem são os reagentes? NO e H2. Estes são os reagentes da reação. Lembrando que na lei da velocidade eu só levo em consideração os reagentes gasosos ou aquosos. Como todos são gasosos, está fácil para mim. A lei da velocidade fala que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos seus reagentes gasosos ou aquosos. Está aí. Elevados a expoentes que são determinados experimentalmente. Pois bem, aqui vem a diferença. Se esta reação fosse uma reação elementar, igual era no exemplo 1, qual seria o valor de Azinho e o valor de Bzinho? Azinho seria 2 e o Bzinho seria 2. Deu para entender? Por que isso? Se esta reação fosse elementar, o expoente seria igual ao coeficiente da substância. Ou seja, o expoente do NO
seria igual ao coeficiente do NO. O expoente do H2 seria igual ao coeficiente do H2. Seria Azinho igual a 2, Bzinho igual a 2. Se esta reação fosse elementar. Mas ela não é. Ele já falou e provou. Essa reação é a reação por etapas. Como que eu trabalho, então, quando a reação for por etapas? Simples. Quando a reação for por etapas e ele disser para você qual é a etapa lenta, considere a etapa lenta como uma reação elementar e leve apenas ela em consideração. Numa reação por etapas, é a etapa lenta que define a velocidade do processo global. No caso, esta reação global ocorre em duas etapas. A primeira, que é lenta, e a segunda, que é rápida. A primeira etapa, portanto, será a etapa decisiva, definitiva, para a velocidade do processo total. Então eu vou olhar só para ela. Vou olhar apenas para a primeira etapa e vou montar a lei da velocidade para esta etapa lenta, no caso, a primeira. Vejamos então. Vou montar a lei da velocidade para esta etapa apenas. E esta será a lei da velocidade do processo global, porque a etapa lenta é a etapa que define a velocidade do processo global. O que diz a lei da velocidade? A velocidade, eu vou olhar só para essa reação, ok? Eu vou olhar só para essa. A lei da velocidade fala, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos seus reagentes. Quem são os reagentes dela? NO e hidrogênio. Ok. É elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. Azinho, Bzinho. Ok, até aí. Quando eu estou olhando para a etapa, por si só, é uma reação elementar. Na reação elementar, os expoentes são iguais aos coeficientes. Então, prossigamos. Quanto vale Azinho neste caso? Considerando que eu estou olhando apenas para a etapa lenta da reação. O expoente da substância é igual ao seu coeficiente. Portanto, Azinho é igual a 2. Veja que eu estou olhando apenas para a etapa lenta e considerando ela uma reação elementar. A etapa lenta é uma reação elementar. Bzinho, o expoente do hidrogênio, do reagente hidrogênio, é igual ao coeficiente desse reagente na reação que eu estou analisando. Qual o coeficiente do hidrogênio aqui? 1. Então, Bzinho é igual a 1. Pronto. Esta é a lei da velocidade deste processo. Qual o processo? A reação global. Se a etapa lenta é a etapa que define a velocidade do processo global, então esta é a lei da velocidade do meu processo global. Sim, a resposta está correta. Esta é a lei da velocidade desta reação global. Qual é a ordem dessa reação? Esta reação é de ordem 3. Terceira ordem global. 2 mais 1. Terceira ordem global. Veja, se eu não soubesse que essa reação era por etapas, ou melhor, se esta reação fosse uma reação elementar, ela seria de quarta ordem, confere? Os expoentes no final daria Azinho igual a 2, Bzinho igual a 2. Se ela fosse uma reação elementar, ela seria de quarta ordem, mas ela não é. Ela é uma reação por etapas. Então, quando eu tiver uma reação por etapas, como é que eu resolvo e defino a sua lei da velocidade? Simples. Analiso as etapas e vejo qual delas é a mais lenta de todas. Esta etapa lenta será a etapa que vai definir a velocidade do processo global. E eu avalio, então, somente a etapa lenta, como se esta etapa fosse uma reação elementar, que é, e defino a lei da velocidade dela. Esta lei será a lei do processo global. Portanto, a lei de velocidade dessa reação global é esta. E esta reação global, eu posso afirmar que é uma reação de terceira ordem. Tranquilo? Fácil de entender? Este foi o segundo exemplo. Vimos o exemplo de reação elementar e agora vimos um exemplo de reação não elementar, ou reação por etapas. E aprendemos a calcular a lei da velocidade delas. Há outros tipos de questões também que envolvem lei de velocidade, que nós vamos aprender numa próxima aula. Combinado? Até a próxima, nos encontramos por aí.